Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente inicia mais uma videoaula que vai ficar gravada, então você vai poder ver e rever várias vezes e poder compartilhar também com seus amigos. A aula de hoje eu quero dar algumas dicas para vocês sobre como aprender o inglês de uma forma mais fácil, mais gostosa, prazerosa e mais leve também, tá? Então a gente vai começar com algumas dicas. São 15 dicas, bastante assim simples e eu acredito que vocês vão gostar bastante. A primeira dica é fale sem medo de errar. Então não tenha medo de errar, não tenha medo de pronunciar uma palavra e dela não estar correta, principalmente no contexto de sala de aula. Afinal de contas, você está ali como aluno e o seu professor terá um imenso prazer em te corrigir e te ajudar. Então não tenha medo. O ponto positivo das crianças no aprendizado de uma nova língua é justamente esse, porque eles não têm medo de errar. Então é até bem gostoso em sala de aula quando a gente ministra o conteúdo de inglês para crianças menores, porque eles falam o que eles veem em mente, né? O que eles entendem. E fica até gracioso, claro. Mas por que isso? Porque eles não têm medo de errar, como nós adultos, né? Então não tenha medo de errar, é uma dica muito importante. Outra dica é familiarize-se com os conceitos básicos. Ou seja, quando você se concentra nos conceitos básicos da língua inglesa, você adquire uma base mais sólida para estudar o que vai vir aí de mais complexo, né? Então, por exemplo, regras gramaticais, tais como substantivos, possessivos, pronomes, verbos to be, famoso to be, que tanta gente fala, não aguento mais to be, mas às vezes o professor te pergunta, pede para conjugar e você não lembra, né? Você não sabe como conjugar. E isso é o básico da língua inglesa. Então, o verbo to be, ele é considerado chato por alguns, mas ele é o básico. Então, você precisa dominar, você precisa entender. Se alguém te pedir para conjugar, você tem que saber ali na hora, porque é a base da língua inglesa, né? E os verbos de ação e adjetivos também. Então, é muito importante que você tenha esse domínio, o básico, para você conseguir ter segurança para avançar. Uma outra dica é seja curioso. Busque conhecer mais, busque por músicas que você tenha afinidade, por livros na língua inglesa, então seja curioso, né? Questione tudo também e seja sempre muito audacioso no seu caminhar mesmo de aprendizado, porque a língua inglesa ela é cheia de exceções, né? E muitas vezes o inglês falado resiste às rigorosas regras que o definem, né? Então, mergulhe na língua inglesa com curiosidade, é muito importante. E procure também vivenciar a cultura da língua inglesa. Sempre que você tiver oportunidade, viaje. Eu sei que hoje em dia, né, com a pandemia, realmente não está fácil, mas aproveite a pandemia para se programar, para programar uma viagem bacana, que não saia tão cara. Aproveite para já ir procurando alguma agência que possa na qual você possa parcelar essa viagem, porque é muito importante o contato direto com as pessoas mesmo natas ali, né? As pessoas que de fato falam a língua e estarão ali naquele contexto 24 horas. Então é uma dica muito importante. Uma escola de inglês vale a pena você investir? Eu diria que vale muito mais a pena você pegar esse dinheiro, juntar e tentar fazer um intercâmbio lá fora de 1, 2 meses, três. 3 meses é um período muito bacana para você começar a se sentir mais seguro na sua fluência. E eu te daria essa dica. Você puder, assim, anotar uma dica muito importante é essa. Não menosprezando, claro que não, mas a escola de inglês ela vai te dar a base, ela vai te dar o conteúdo, mas você vivenciar lá fora, você sair, você fazer um intercâmbio numa escola americana ou numa escola inglesa, e você sair de lá e ter que continuar a falar o inglês, ser obrigado a falar, isso vai ajudar e muito no seu processo de aprendizagem. Porque aqui no Brasil, obviamente, a gente vai para a escola, aprende conteúdo, fica ali uma hora e meia, 2 vezes na semana, e depois a gente sai e acaba não praticando, né? Então, uma dica muito importante que eu te dou é essa: junte seu dinheiro e tente sim ir para fora, porque você vai estar investindo em você, na sua profissão, na sua vida e vai estar abrindo com certeza muitas portas. É um dinheiro que vale a pena ser investido.
A outra dica é justamente essa, pratique, né, o que você aprendeu. Então procure praticar, se tiver oportunidade, faça amizades com pessoas que são nativos da língua inglesa, que eles vão poder te dar dicas, você vai perceber ali diferenças, às vezes a gente aqui aprende uma forma e lá eles falam 1000 vezes mais rápido, então isso vai te ajudar também a ter essa segurança, né? Porque você vai saber que na hora H, o que você aprendeu na escola, ele vai estar ali no nível. Sabe aquele 2x que agora a gente está tendo no WhatsApp? Então, é bem isso. É outro nível, então você já vai estar preparado, porque não é fácil. Mesmo quem estudou aqui no Brasil por anos em escolas de inglês, todo mundo fala a mesma coisa. Chega lá fora, tem sim dificuldade de entender, porque é um outro grau. Eles falam uma velocidade muito mais rápida do que a gente aprende nas escolas. Então pratique e faça amigos que sejam nativos, né, da língua inglesa. Outra dica muito importante, leia muito, tudo que você puder ler, que tem ali o conteúdo diretamente do inglês. Isso vai te ajudar não só no seu dia a dia, mas também para provas de mestrado, para quem pretende prestar aí. Geralmente as provas de mestrado são voltadas para o inglês instrumental. Aquele inglês que a gente aprende na universidade, quem teve a oportunidade, né? É o inglês que é mais voltado para a compreensão textual, para o entendimento de texto. E com certeza essa leitura de textos na língua inglesa vai te ajudar bastante. Aumente o seu vocabulário todos os dias. Procure aprender uma palavra nova por dia que seja, né? Você que tem mesmo aí a intenção de se envolver, de se capacitar na língua inglesa, aprenda no mínimo uma palavra nova por dia. Isso por meio de séries, por meio de esses programas que passam nas redes de TV a cabo. Aproveite para realmente se aprofundar na língua, assistindo a conteúdos que sejam ali nativos, né, do inglês nativo. E tenha como objetivo aprender e dominar pelo menos uma palavra nova por dia, como eu falei. Por que não estudar as novas palavras acrescentadas ao dicionário de inglês Oxford, que é um dicionário maravilhoso? Esse é o caminho para aprimorar o seu vocabulário. Eduque sua mente a pensar em inglês. Essa é a dica que faz parte também do que eu falei agora para vocês. Procure juntar o seu dinheiro para você viajar de vez em quando, para ter o contato com as pessoas nativas da língua inglesa, porque isso com certeza vai te ajudar a educar a sua mente para pensar na língua inglesa, porque você vai ser obrigado a pensar. Você vai ver que no primeiro, segundo, terceiro dia você cansa, porque é cansativo pensar em outra língua, não é fácil. Eu sou professora de inglês, de italiano e de libras, e sempre que eu preciso pensar em alguma dessas línguas eu me canso, mesmo sendo professora. Por quê? Porque não é a minha língua, né? Não é a minha língua mãe, não é a minha língua natural, então é normal. Mas no momento que você vai lá fora e você se insere nesse contexto, no passar dos dias você vai se habituando, e quando você vai ver, você já não está mais pensando no português, você está pensando no inglês, e isso é um passo muito importante para o seu aprendizado também. Outra dica, coloque seus ouvidos à prova, ouvindo vídeos, podcasts, músicas. Isso ajuda muito os seus ouvidos na adaptação e a adotarem o inglês em toda a sua grandeza e variedade, né? Então é muito importante também você colocar seu ouvido à prova, colocando os famosos listen, né? Então, áudios que você possa ouvir ou músicas que você goste. Então, esteja ali sempre ouvindo, tentando decorar a parte, assim, a estratégia de decorar músicas ou poesias, ela é muito bacana, porque quando você perceber, você já tá ali naturalmente pensando. Aquelas palavras, elas já vêm pra sua mente, assim, de uma forma natural, e você começa a criar caixinhas da língua inglesa, né? E isso é muito legal, porque acontece durante todo o seu processo de aprendizado e vai acontecer pro resto da sua vida. Cada palavra nova, cada contexto novo, você vai criando caixinhas. E quando você estiver lá fora e precisar, você vai se lembrar. Tenha certeza que o seu cérebro vai saber acessar a gavetinha certa daquela palavra, daquele contexto que você, né, tá buscando. E a música ajuda muito nisso. A decorar, né, repetir, ajuda bastante. Fale sozinho em voz alta.
Falar sozinho é essencial para aperfeiçoar o seu inglês. Então, vá em frente, converse com você mesmo em sua rotina diária e foque nas palavras que você tem mais dificuldade. Não tenha medo de falar sozinho, afinal de contas, você estará investindo em você. Repita depois do seu professor. Se você tem agora o contato com o professor em sala de aula, repita, repita e repita. No momento eu estou com uma turma de alunos teens, nível teens, os adolescentes, de 11 a 15 anos, e é o tempo todo repetição, o tempo todo repetição. E por quê? Porque é a base de um aprendizado de uma nova língua. É porque a gente aprende assim. A gente aprende a falar repetindo os nossos pais, né? A gente aprende a falar repetindo papai, mamãe. E até uma curiosidade, por que o surdo não fala? Porque justamente ele não escuta, ele não tem a oportunidade de ter esse processo de uma forma completa, né? Que é o ouvir, entender e repetir, que é natural do ser humano, a gente repete e é assim que a gente aprende. Mas, infelizmente, o surdo não tem essa oportunidade. Mas ele pode falar? Sim, ele pode falar, tendo um acompanhamento correto com os fonoaudiólogos e profissionais especializados, ele pode falar. Por isso que, aproveitando aqui, é errado o termo surdo-mudo, porque o surdo é somente surdo. E existe surdo e mudo? Existem sim pessoas surdas e mudas porque tem algum problema na corda vocal, mas não necessariamente o surdo é mudo, tá? É por conta dessa falta de possibilidade de ouvir e repetir que ele acaba não manifestando, né, a capacidade de falar, mas ele pode sim falar. Outra dica é aprenda inglês, mas desfrute disso. Então desfrute de tudo o que você vai aprender, para que não seja pesado, para que não seja uma obrigação. Então por isso que eu sempre falo da música. Se você escolher uma música que você gosta, de um cantor que você gosta, você vai estar ali aprendendo com prazer, porque afinal de contas é algo com que você tem afinidade, né? Então, eu sempre ponho música para os meus alunos e é um momento, assim, muito gostoso, porque além de ser uma estratégia de relaxamento também, é um momento em que a gente está ali aprendendo, só que de uma maneira leve, né? E natural. A aprendizagem não deve ser uma experiência maçante de exercícios monótonos, nem deve ser algo que te assuste. Qualquer escola responsável de curso de inglês fará do processo de aprendizagem um divertimento, ao invés de entediá-lo até a morte com placas de sinalização e apresentações inúteis em PowerPoint. Então, com certeza, o bom professor é esse, né? Que te leva a ter o prazer naquilo que você está aprendendo. Estabeleça metas para si mesmo. Então, mais uma vez aí, aproveitando, né? Aproveite a pandemia. Não dá para viajar, ainda não estou vacinado. De fato, não viaje se você ainda não está vacinado, porque você corre o risco de ficar doente lá fora. Então, pensa, né? Vai ser um pesadelo. Então, de fato, não viaje. Aguarde sua vez, mas aproveite para se programar. Se você tem realmente essa meta, essa vontade de aprender inglês, tem a possibilidade de viajar sozinho, ou com a sua família, ou com seu esposo, amigos, aproveite então nesse momento para se programar e já começar a pagar, ficando assim até mais barato. Mas cuidado, viu? Cuidado com as falsas agências de viagem aí, porque existem, tá? Recentemente teve um golpe de uma agência de São Paulo, inclusive, ela está sendo procurada pela polícia e ninguém mais encontrou. E eles venderam milhares de intercâmbio aí pelo Brasil afora e ficou por isso, ninguém encontrou. Então, foram muitas pessoas que caíram nesse golpe, pessoas que já estavam lá, inclusive, já tinham ido para fora. Então, tem muita gente aí que se aproveita, né, dos nossos sonhos, que aproveita da nossa vontade de ser alguém na vida, de ser uma pessoa melhor e oferece esses preços, assim, milagrosos, mas que depois, infelizmente, a gente acaba pagando um preço maior. Então, tome muito cuidado. Dê preferência para agências já realmente fortes no mercado, como a IF, por exemplo, que escreve EF, né? Eu fiz já um intercâmbio por eles em Nova York, foi maravilhoso, escola maravilhosa. Eu fechei com kit de alimentação, café da manhã e janta, porque geralmente durante o dia a gente vai, faz algum passeio, alguma coisa. E foi muito bom, professores ótimos. Os professores nessas escolas, eles têm já a habilidade de ensinar pra gente num linguajar de uma forma mais... Eles falam, eles são preparados já para lidarem com o estudante estrangeiro. Então eles não falam naquele ritmo acelerado
do americano que você vai encontrar na rua, né? Por exemplo. Eles falam de fato de uma forma mais pausada, eles têm toda uma didática. Então, por isso que eu digo, vale muito a pena, sim, juntar o seu dinheiro e ir fazer o intercâmbio lá fora, porque vai valer a pena. Que mais? Finalmente, por último, depois de todo esse trabalho, deu um tempo, né? Então, tudo na vida, todo aprendizado em especial, a gente precisa saber o momento certo de aprender, o momento certo de praticar e o momento certo de pausar, de descansar a mente, porque você precisa estar com a mente repousada para que ela tenha assim aquele tempo de arar a terra para sugar o que você aprendeu de novo. Então, se dê esse tempo, né? É essencial que você faça uma pausa e dê ao seu cérebro um tempo para se recuperar, para que você possa assimilar todas essas palavras, sons e regras gramaticais. Então, como eu disse, não é fácil. Não é fácil porque a gente nasceu e cresceu falando português. E o português vai ser sempre a nossa língua mãe. Então, falar outra língua, aprender um conteúdo novo, nunca vai ser fácil. Por isso, dê o seu tempo, tenha o seu próprio tempo de aprendizado e aprenda a descansar também. Ah, eu quero fazer aula todo dia. Não aconselho você fazer aula todo dia. Faça, mas dê pelo menos 2 dias de descanso para sua mente. Ah, eu tenho um projeto de ir embora, professora, eu preciso estudar. Tudo bem, mas dê o seu tempo de descanso. Porque, por exemplo, para você fazer uma prova de vestibular, você precisa o quê? Parar de estudar 3 dias antes. Porque o seu cérebro precisa desse descanso, é necessário. O sono também é muito importante, porque tem um momento do sono que é efetivada a chamada memória RAM, né? Que é aquela memória que de fato te ajuda a fixar os conteúdos. Então, durma bem, repouse e tenha o seu próprio tempo de descanso. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.